Começa agora na Jovem Pan News Campinas. Resenha da Bola. Opiniões fortes e atualizadas sobre futebol, outros esportes e temas do momento no Brasil. Oferecimento: Pizzaria San Luca, a melhor pizza de Campinas. E Shopping da Limpeza, a maior loja no segmento de limpeza na cidade. Boa tarde, Campinas. Boa tarde, região. Eu sou Rudy Flores e a gente fica juntos até às 14 horas na Resenha da Bola. Neste sábado à tarde, recebendo mais um ex-jogador de futebol. Esse, com certeza, o futebol fez ele conhecer o mundo, tem histórias fantásticas. Jogou no Inter de Porto Alegre, jogou no São Paulo. Amarildo Souza do Amaral. Amarildo, muito obrigado por ter aceito o convite, obrigado por estar comigo nessa tarde. Obrigado, Rudy, obrigado aos ouvintes, às pessoas que estão escutando a gente, vendo a gente, né? Vai ser um prazer aí estar com você nesse momento. Pois é, Amarildo, você é um curitibano, né? E começa a jogar futebol no Toledo, é isso? Em 83? Profissionalmente sim, né? Na verdade, eu sou as pessoas sempre dizem que eu sou uma pessoa que apareceu do nada, né? Porque meu pai era pastor na época e ele morreu, eu tinha 12 anos de idade. E eu comecei a ser feirante, torneiro mecânico, né? Aí meu irmão falou, o meu irmão joga futebol e tal. E aí eu comecei a jogar no Pinheiros, num time de bairro primeiro. Você morava em que bairro em Curitiba? Capão da Embuia. Capão da Embuia. É. E você era uma vida humilde. Totalmente. Humilde. E meu pai deixou 6 filhos numa situação muito difícil. Não tínhamos o que comer, era muito difícil para a família. E aos 12 anos, quando ele faleceu, eu fui trabalhar na feira, né? Era feirante, fiquei 2 anos. Eu fui jogar bola. Eu nunca joguei bola na época como escolinhas de hoje. E acabei começando a jogar com 13 anos para 14 anos. Aonde? Isso em algum clube de Curitiba? De Curitiba, no Santa Cruz, que era o do Pernambuco, e acabou, ele também já foi, né, já faleceu. E aí eu fui artilheiro dessa escolinha, e aí o Pinheiros, que hoje é Paraná Clube, né, me viu jogar, e ali eu ganhei todos os títulos, fui artilheiro. Você foi sub-17, sub-20 no Pinheiros, então? Sub-17. Com 17 anos, o Toledo foi me buscar, eu e o Edson. E a gente foi o primeiro ano meu com 17 anos no Campeonato Paranaense Profissional. E o Palmeiras emprestou o Zete, o Mané e o Vanderlei, o Osmair do Colorado. Eram 7 garotos, com os mais veteranos. E a gente chegou na final do Campeonato Paranaense. Na Paranaense. Fui artilheiro do da campeonato. Primeira divisão. E eu fui artilheiro com 17 para 18 anos. E aí você, do Toledo, chama a atenção do Operário. Você vai... Botafogo. Botafogo, Botafogo do Rio. Botafogo do Rio. Aí o Botafogo... Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro de 84. Eu fui contratado depois do Botafogo. 18 anos de idade. 18 anos. E de lá eu fui pro emprestado ao Operário de Mato Grosso. Ah. E daí em 85 eu voltei a disputar o Brasileiro pelo Botafogo novamente. E depois eu fui emprestado para a Inter de Limeira em um ano de 85, quando... O Éder também veio um ano antes da Inter ser campeão paulista. E eu fui pro Vocês chegaram a plantar, de repente, essa semente, né? Porque mudou só o Kita, que o falecido, finado Kita, né? Entrou no meu lugar. E o Manguinha, se não me engano, chegou nesse ano também. Que coisa, hein? E eu fui pro 15 de Piracicaba. Sim. Emprestado. E do 15 eu fui pro Inter de Porto Alegre, onde foi. Aonde nós nos encontramos. Nós nos encontramos, exatamente. Eu não jogava no Inter, né? Mas eu tinha passado já pelo Inter, tinha feito alguns testes lá no Inter. Eu acabei jogando no São José, que é outro clube da capital. Mas eu era muito amigo do Edu Lima, do Eider, né? E eu lembro da tua chegada. E aí as famílias, né? Eu, na época, tinha uma namorada lá, elas fizeram amizade e a gente começou a conviver, né? Aniversários e... Enfim, vida social que a gente tinha em Porto Alegre. Exatamente. Bons tempos de Porto Alegre. Edu Lima, inclusive, já esteve aqui comigo, né? Numa dessas entrevistas. E lembrou dos tempos de Porto Alegre. O que você tem de... Não vou nem falar saudade, mas o que assim, te chamou mais atenção em Porto Alegre? Quando você pensa em Porto Alegre, o que passa na sua cabeça? Eu acredito que Porto Alegre foi o ano chave para minha ida para a Europa. Né? Sua mudança, né? Virada de chave. Muitas histórias aconteceram ali.
Eu casei Vice-campeão da Copa União, né? Vice-campeão, eu fui vice-artilheiro da Copa União, eu já tinha sido artilheiro do Campeonato Gaúcho. Casei nesse ano, né? Foi o ano que eu casei, do meu casamento. Então, Casa com uma ex-namorada de Curitiba? Ou não? Não, eu casei com a Valéria de Limeira, de Iracemápolis, né? Que você conheceu aqui jogando na Inter de Limeira. Na Inter de Limeira. Inter de Limeira. E aí foi um ano assim espetacular para mim. Casamento, vice-artilheiro, vice-campeão. Vice-campeão, eu fiz muita amizade. Foi a primeira vez que eu viajei para a Europa, foi através do Inter, que a gente foi fazer o torneio na cidade de Vigo, né? E ali eu fiz os gols mais bonitos naquele torneio e acabei sendo contratado pelo Celta de Vigo depois. Mas Porto Alegre, para mim, Rudy, fiz muita amizade boa, muitos amigos até hoje. Deixei um legado. Hoje, de todo centroavante de área que surgiu no Inter, eu sou o número 1 em termos de gols marcados, partidas jogadas e gol marcado, né? A média foi muito alta na época. Eu joguei 82 jogos, eu fiz 52 gols no Inter. E então, aí eu fui para a Europa e minha vida se tornou 6 anos de Europa. Foi seu melhor ano? No Brasil. No Brasil. No Brasil. Antes do Toledo, né, que fui artilheiro garoto, sim, né? Sim. Era uma expectativa. Mas depois, no Brasil, antes de eu ir para a Europa, se tornou o Inter, para mim, é o time do meu coração, né? Do coração é o Atlético Paranaense, de garoto, né? Mas depois o Colorado se tornou o meu grande. Você retorna ao Beira-Rio, já retornou, o torcedor colorado ainda te recebe com carinho, lembra do Amarildo, tem essa coisa ainda? Tem. O torcedor colorado é diferente de qualquer torcedor aqui no Brasil. Eles te honram, te respeitam. Talvez no mundo, a Lazio, onde eu joguei, aqui é número 1 para mim, né? Porque eles cantam meu nome até hoje, há 34 anos, entendeu? Todo jogo. Não é uma coisa espetacular lá. Incrível. É incrível. Eu tenho vídeos... Nessa cultura brasileira que a gente esquece tudo em um mês, em um ano. A Lazio é fantástico. Para mim, uma honra que eu tenho lá de poder chegar no aeroporto, as pessoas em 34 anos me conhecer. É diferente. Mas o Inter, Rudy, foi o clube que me projetou para a Europa. Me colocou. E eu tive a história, vocês, o Colorado que está me ouvindo. Com certeza, muitos. Foi a história onde que eu fiz os gols mais importantes naquele ano, que foi calei o Mineirão com 100 mil pessoas, né? Fiz o gol que levou o Inter para a final e eu fiz o gol na final também contra o Flamengo. A semifinal foi contra o Atlético? A semifinal contra o Cruzeiro. Cruzeiro. E o Flamengo contra o Atlético. Tá. E a final foi contra o Flamengo depois. Sim, aquele gol do Bebeto, né? O gol do Bebeto e o empate que eu fiz. Você jogou com um grande amigo meu, né? Meu conterrâneo lá de Uruguaiana, o Balalo. Que lembrança que você tem do Balalo? A gente lá na cidade, eu pelo menos... Na minha cidade saíram muitos jogadores de futebol, sabe? Mas o Balalo é o número 1 para mim. Claro que teve, nos anos 40, 50, teve o Eurico Lara, que é um dos goleiros símbolos do Grêmio de Porto Alegre. Ídolo lá no Grêmio até hoje, reverenciado, né? Depois de, 70, 80 anos. Mas Uruguaiana, para mim, da minha geração, o Balalo foi fantástico. Você tem essa lembrança do Balalo jogando? Na verdade, eu namorava a Valéria, estava para casar. E no período que a gente estava, o Balalo já namorava, o Luiz Fernando, nós tínhamos contato com os jovens. O próprio Marquinhos, não sei se você lembra, o Marquinhos hoje é um dos grandes médicos de São Paulo, é meu amigo, né? E a gente, toda vez que ele ia para a faculdade, nós falávamos, você vai estudar? E todo mundo ria, uma coisa estranha, né? Era estranha na época, né? Ele já estava lá na frente. Ele já estava na frente. E hoje se tornou um dos maiores médicos do Sírio-Libanês, né? Aqui de São Paulo. Então, lançou um livro pouco tempo atrás. Mas o Balalo, para mim, dentro de campo, a bola caía no pé dele, ele sabia... Que canhota, né? Que canhota, sabia jogar, né? Então era... É uma pena que eram outros tempos, né? E... Imagina quanto ganharia hoje um Amarildo, quanto ganharia um Balalo. Eu fiz essa pergunta aqui pro Zenon, o Zenon falou assim, Rudy, eu ganharia aqui no Brasil 2 milhões de reais. Porque a gente, levando em consideração que o centroavante do Corinthians, né, o Yuri Alberto, ganha 1,7 milhão, né?
Então imagina quanto vocês ganhariam hoje, né? Porque, me desculpando com a geração atual, o futebol que vocês praticaram nos anos 80 tinha muito mais qualidade do que hoje. Muito, muito. Né, a gente que viveu, e a gente não era o dinheiro que motivava a nossa... Era a esperança de jogar na seleção, a esperança de você um dia ir para a Europa, né? Hoje o jogador europeu que você vê na seleção não tem a motivação de vestir Eles estão felizes porque tá tudo muito bem. dinheiro, Amarildo. É muito dinheiro. Eu acho que mexe demais com a cabeça, né? Entendeu? Então o Dorival Júnior está numa dificuldade grande porque a motivação são outras, né? E não é, ele mesmo jogou, né? Sim. Então, mas naquela época era fantástico. Você ver a torcida vibrando, você correr pela camisa. E lógico, qualquer premiação pequena que a gente recebia já era, para nós, era o máximo, né? Imagine hoje. Antes de eu passar para a sua ida para a Europa, o Celta, né, primeiramente, me fala um pouquinho, a gente está falando em dinheiro, eu quero saber da sua mãe, que deve ter passado fome para alimentar esses filhos, né? E os seus irmãos? O que depois de todo... O Amarildo começa a jogar futebol, começa a ganhar um pouquinho de dinheiro, começa a ajudar em casa. Como é que essa família depois se desenrolou, se desenvolveu? O que os irmãos fazem? Se estão todos vivos? A mamãe também, como é que está a situação? Se já faleceu, se está viva? Eu sempre penso assim, inclusive eu vou lançar um livro que chama, é uma biografia minha, em março vai ser lançado, né, já está finalizando. Ela conta a história de um garoto realmente que, de 6, eu fui escolhido para poder ajudar minha família. Então Deus olhou para mim, acho que a gente falou isso um pouquinho antes, falou, aquele ali você vai ajudar. E não foi diferente comigo. Comecei a jogar no Toledo, ganhava já um pouquinho mais que eu ganhava as ajudas de custo no Pinheiros, e comecei a ajudar a minha família. Eu lembro que quando eu saí para a feira, eu passava com 12 anos de idade, eu passava em frente à igreja que meu pai frequentava, onde foi pastor. Eu dava meu dízimo, né? Eu dava oferta na igreja, desde garota até hoje. Isso ali, eu acho que valeu muito a pena ver como Deus nos vê. Eu não espiritualizo tudo na vida, Ruth. Eu sempre olho para Deus e eu vejo o seguinte: não importa como a gente vê Deus, porque Deus é criador, mas importa como Deus nos vê. E eu acho que como criança ele olhou e falou, cara, eu vou abençoar esse rapaz. E eu pude ajudar. Eu queria só colocar um parênteses, antes de você finalizar. Em momento nenhum você questionou Deus de ter levado seu papai e você com 12 anos de idade? Não. Não, eu olhei para ele antes. Deus é Deus, ele sabe o que faz e ponto. Você já tinha esse discernimento? Tinha. Que o seu pai pastor passou para a família? Exatamente. Ele passou, eu dou graças a Deus, porque era numa geração que não existia a droga, a cocaína, essas coisas, mas existia já a maconha começando. Então, naquela época, quando você olhava assim, esse aí é maconheiro, era uma coisa negativa. Sim, né? Era pesado na época. Um carimbo ruim, né? E hoje eu dou graças a Deus pela oração que meu pai fez. E só respondendo a sua pergunta, hoje, graças a Deus, todos eles têm seu trabalho. A minha mãe acabou falecendo há um tempo atrás, 4 anos atrás. E eu fico assim feliz de poder ver meus Você propiciou para sua mãe uma vida maravilhosa. Sim. Nos últimos 20, 30 anos. Exatamente. Foi. Ela conheceu a Europa. Foi para a Europa comigo, levei ela. Olha que coisa maravilhosa. Então, realmente Deus te honrou. Me honrou. Te honra até hoje. Eu sou muito grato por esse lado, porque você falar de Deus, ele é muito... Muita gente está nos ouvindo nesse momento, né? E vai nos ver, porque esse programa vai para o YouTube, né? E tem gente que tem receio de falar em Deus e tem gente que ainda não entendeu quem é Deus. Exatamente. E a gente tendo essa oportunidade, eu acho que a gente tem que falar de Deus. Eu falo porque é o seguinte, Deus é tudo para mim. O que tem mais, existe pessoas esquisitas hoje. E Deus está procurando pessoas diferentes, pessoas que possam... As pessoas olhar para você e falar, cara, eu conheci o Amarildo, ele deixou algo diferente, ele deixou algo que me ajudou. Então, ajudar as pessoas, e às vezes não é ajudar, não é a grana,
Mas você ajudar a orar em oração, talvez dar um abraço, talvez você tá, isso vale muito mais. E na minha vida profissional como atleta, foi assim. Você é um dos pioneiros dos Atletas de Cristo, junto com Alex Dias, né, que era um ex-piloto, com João Leite, o goleiro. Você é um dos pioneiros dessa turma também? Sim, eu vim, pelo menos eu sou talvez entre a segunda e a terceira. Primeiro veio o João Leite, depois veio o Baltazar, depois eu cheguei. Certo. Eu conheci, na verdade, os atletas através do Baltazar, quando ele veio me substituir no Botafogo do Rio. Eu estava indo para o Operário e ele veio no meu lugar. Depois, em 85, a gente jogou junto. E eu fui o primeiro jogador cristão, atleta de Cristo, a pisar em Roma. Na época não tinha ninguém que fez isso. E as pessoas já achavam meio estranho, porque um país católico como a Itália, né? Você dá uma Bíblia num estádio lotado. Imagina. Então era assim. Você acaba saindo do Inter e vai para o Celta. Celta, Lazio, Cesena, Logroñés. Você joga... E Famalicão de Portugal. E Famalicão. Você joga na Itália, você joga na Espanha, em Portugal. Conta um pouco dessa sua experiência. Você fala italiano, fala espanhol... Eu falo um pouco eu entendo inglês um pouco, francês, mas eu falo o italiano e espanhol. O que isso te abriu a cabeça? Eu acho que essa foi a segunda virada de chave, né? Sim. A primeira virada de chave, como a gente comentou, esse ano no Inter, né? Que foi maravilhoso. E ele te expandiu pro mundo, né? Mundo. O Brasil conhecia o Amarildo e aí o mundo veio buscar o Amarildo. E depois, cair na Europa, por esses países. Chegando em Vigo, Rudy, a gente era tudo... Substituiu o artilheiro de Deus, que era o Baltazar, porque ele me substituiu no Botafogo e eu fui substituí-lo lá em Vigo. Mas ele fez 35 gols numa Série B. E substituir um jogador que fez 35 gols para a torcida de Vigo era muito difícil. E Deus me honrou de uma maneira, eu fiz 16 gols, eu fui o terceiro artilheiro do campeonato espanhol. E eu quebrei uma invencibilidade do Real Madrid com 2 gols de 36 jogos. Você fez 2 gols no Real Madrid? No Real Madrid. Em casa ou fora? Em casa. Em casa. E fora eu fiz o gol mais bonito da minha carreira, eu fiz dentro do Bernabéu contra o Real Madrid. Perdemos o jogo, mas eu fui o gol mais bonito. E eu tinha feito mais um gol. Eu fiz 4 gols naquele ano no Real Madrid. E esses 2 gols... que aconteceu em Vigo foi o gol que me levou para a Itália, porque era a final do campeonato, a Lazio já tinha visto algumas coisas. Quando eu olhei para o céu, eu lembro muito bem que eu fui jogar contra o Real Madrid e eu tinha 23 anos, 20 para 24. Eu olhei Schuster da seleção alemã, eu olhei Butragueño, Hugo Sanches da seleção mexicana. A vontade que eu tinha era pedir autógrafo para esses caras todos. Imagina só. E falei assim, eu vou pedir autógrafo, vou embora. Mas não, eu falei, Deus, me honra, porque eu preciso ir para a Itália, que era hoje a Champions League, hoje era a Itália naquele momento. Você já tinha na cabeça esse projeto de ir para a Itália. Sair da Espanha e ir para a Itália. Os grandes atletas do estavam mundo todos na Itália. Na Itália. E aí eu fiz os 2 gols, e aí na segunda-feira a Lazio veio me comprar. Nós estamos falando de 88, 89. 88, 89. Aí vai para Lazio e aí na Lazio 89, 90. Aí na Lazio, eu lembro muito bem que a torcida estava me esperando, né, no aeroporto. E eu fiz 10 perguntas que nós treinamos, eu e minha esposa, um italiano poderia perguntar, um jornalista, né? Quantos gols vou fazer? Tudo em italiano para dizer, o Amarildo já fala italiano um pouco, né? Aí eu cheguei lá no aeroporto, o jornalista veio correndo, falei, agora vou. Eu estudei, agora vou colocar em prática. E quando eu cheguei lá, o jornalista falou assim, Amarildo, tu crede que o Papa é enviado de Deus? Eu olhei e falei, você acredita que o Papa é enviado de Deus? Sim. Eu peguei, olhei pro céu, Deus. Falei, essa eu não treinei. Meu Deus. E aí foi aí que eu falei, não. Aí o jornalista, mas como não? Eu falei assim, não, porque a palavra de Deus diz que quando Jesus vai aos céus, ele vai dizer assim que ele deixa o Consolador, o Espírito Santo, que seria o enviar de Deus aqui na Terra. E essa resposta não foi nem minha, nem sei porque eu fiz. Eu sabia
que Deus falou para mim, fala isso, porque eu que estou falando. E eu respondi dessa E maneira. a repercussão disso na imprensa? Foi grande, foi grande. Eu dava a Bíblia no estádio, às vezes, quando eu uma vez fui expulso num derby, ele já, Amarildo, tá dando agora, sendo expulso, agredindo, não sei, aí eles faziam muito essa comparação. Sim, dentro do campo com fora do campo, né? Então, era um atleta de Cristo Sim. contra um país. Hoje são mais de 700 atletas italianos de Cristo que fazem o trabalho. A semente foi plantada e germinou como Mas sempre. eu não era esquisito, né? Eu dava a Bíblia, escrevia: lei será sábio, crer será salvo, viver será santo, do amigo Amarildo. Normalmente eu dava para um zagueiro não bater muito em mim, eu dava para o zagueiro, né? Você sabe que em 89 eu fui jogar no aspirante do Vitória de Guimarães. Esse ano aí que você estava na Espanha e depois passou para a Itália, né? E lá, no profissional, tem 11 brasileiros. Inclusive, quem abriu as portas para mim foi o Silvinho, ponta esquerda do Inter. E tinha o Nenê lá também, né? O Nenê. Tinha Nenê, tinha... Nossa, tinha um monte de gente. O próprio João Leite acho que estava lá. Não, então é isso aí que eu ia chegar. Eu tenho até hoje, eu contei inclusive pro Edu Lima, né? Eu tenho até hoje uma Bíblia, o João Leite me deu, tá escrito também, que nem você fazia, com dedicatória, né? Uhum. E o João fazia mais, o João me chamava, né? Pra gente orar junto e me posicionar, porque eu com 22 anos tava assim, impressionado com a vida, só queria saber de coisas que não eram o correto, e o João, não, Rudy, ó, o caminho é esse aqui, o João já me posicionava, e eu tenho essa Bíblia até hoje que o João me deu. Então esse trabalho que vocês fizeram, que vocês fazem, né, que você faz até hoje, plantando essa semente, às vezes ela demora um pouquinho para dar fruto, mas ela vai frutificar, né, Amarildo? É porque não é a gente, né? Nós somos só pessoas que usada por Deus, né? E Deus precisava de pessoas ousadas. Quando você fala de pessoas que acreditam em Deus ou não, então a gente procurava passar isso para o atleta, dizer, olha, não é questão de gol, não é questão de título, é questão de honra, né? E aí Deus vai te honrar. Então nós passávamos isso aí. O futebol propicia coisas maravilhosas pra gente, né? Mas pra você tem um fato curioso, né? Você tem 4 filhos, um de cada país. Como é que é isso, rapaz? Não treinei para isso. Não treinei pra isso. Um de cada país. Que coisa maravilhosa isso, não? Talvez seja uma história única, né? Eu também acho. Eu acho que nunca ouvi falar que um ex-jogador teve filho em cada vez com a mesma mulher, com a sua esposa, né? Sim, claro. Eu já te contei isso. Você está casado há quanto tempo? Eu vou 37 anos. 37 anos. E o filho mais velho tem que idade? A Gabi tem... A Gabi. É 89, ela nasceu em 89 em Vigo, né? Então ela tem 36 anos, né? 35 anos. 35 anos tem a Gabi. E depois a Juliana, que mora aqui em Campinas, né? E o Daniel, é o mais novo, mora em Campinas também. E a Bárbara trabalha em São Paulo, é a única solteira hoje. A portuguesa. Ah, é? E a Gabi a espanhola, a Juliana a italiana e a Bárbara a portuguesa e o Daniel brasileiro. E esses filhos, orgulho, Amarildo? Orgulho total. São meninos temente a Deus, são meninos, meus filhos, eles buscam a Deus constantemente. Tem uns 5 netinhos já, né? 3 com um com a Gabi, com o Dani também. Então, é orgulho. Eu acho que não é o legado que você deixa para o futebol, é o legado que você deixa para a família, é o mais importante. Com certeza. Eu já coloquei aqui em outros programas, né? A gente tem o legado, né? Tem a herança, né? Herança é dinheiro, mas o legado para a família a coisa mais importante, né? Você acaba jogando no Celta, no Lazio, Cesena, né? É assim que se pronuncia? Cesena. Logroñés. E aí retorna ao Brasil em 1995, é isso? Famalicão primeiro, né? Famalicão em 94. E aí retorna ao Brasil em 95. E aí, nesse retorno, né, Você vai parar em Araras. Parar em Araras. Porque assim, eu fiquei no avião, eu sentei com a minha esposa, a gente estava voltando com a família, eu olhei e falei assim, bom, se eu fui artilheiro na Espanha, na Itália e no Inter,
automaticamente eu acho que vai ser bênção, eu acho que vai vir um clube e eu vou poder jogar no Brasil, né? Você estava esperando um clube maior, logicamente. Lógico. E ali Deus fez comigo, 9 meses eu fiquei em Limeira, desempregado. Teve esse ato, Teve. Fiquei 9 meses esperando uma porta abrir. Uma porta abrir. Aí era a época dos menudos, né? Do cilinho lá. Do cilinho, né? Então o jogador tinha 29 anos, é uma característica do Brasil, 29, 30 já tá velho, vamos investir num jogador mais novo. Aí foi o Camargo, que foi um ponta-direita do Santos. Sim, empresariava. Ele falou, Mário, você tem um clube para você aí. Eu falei, que clube? União de Araras. O treinador é o Serginho Chulapa. O Pavan, né? O Serginho Chulapa é o treinador. Eu falei, é mesmo? Só que tem um problema. Eu falei, o que é? Você tem que fazer um teste. Eu falei, quer fazer teste? Eu lembro que eu tinha uma chuteira no meu carro, no porta-luva, e lembro até essa história até hoje. Eu olhei para Deus e falei, eu vou ter que fazer teste. Vou ter que voltar. Voltar, fazer teste. Não, fica tranquilo, que o Serginho quer ver como é que tá seu joelho e tal, né? Eu falei, tá bom. Peguei o carro. Eu tinha comprado um carro pequenininho, era um Fiat Mille na época, fui lá, aí encontrei um jogador chamado Olindo, que jogou... Ele mora aqui em Americana. Virou para mim e falou assim, Marildo, não acredito, cara. Jogou na Lazio e tá com Fiat Mille. Eu falei assim, meu amigo, eu vim aqui para treinar só e já vou embora. Aí eu lembro dessa história muito bem. Quando eu fiz o gol de bicicleta no treino, em 5 minutos, o Serginho Chulapa virou pro Belotto, que era o... Sim, o supervisor, que mandava lá. Belotto, pode fazer o contrato dele. Foi ali que... 5 minutos de um coletivo, um gol de bicicleta. De bicicleta. Ele mandou sair do treino, falou, pode ir lá fazer o contrato. E eu fui. Histórias da bola, que coisa maravilhosa. E aí eu fui morar em Araras com a minha família. E disputou o gauchão, o gauchão, olha só. Eu, por ser gaúcho, às vezes eu dou essa puxada, né? Você disputou o Paulistão pelo União. E eu fui o melhor jogador contra o São Paulo. Só que eu tinha no São Paulo o alemão, que era meu amigo, de Botafogo, da Itália. Eu fiz a final contra Lazio e Nápoles, eu fiz a final lá em Nápoles, né, contra o alemão. E aí o São Paulo te contrata? Aí o São Paulo falou assim, eu precisa falar com você. Ele conversou com você antes de contratar? Aí ele falou que ele ia me ligar, ele me ligou e falou, preciso de você amanhã à tarde aqui. Foi então que eu fui para São Paulo e fiz o contrato. Ficou o quê? Um campeonato brasileiro? Um campeonato brasileiro. Eu fiz o gol de número 500 da Supercopa contra o Boca Juniors na Bombonera. Fiz 2 gols. Esse gol é o mais importante, né? Pelo São Paulo, né? A gente ganhou de 3-2, né? Você fez 2 gols na Bombonera lotada. E aí eu fiz o primeiro gol do Campeonato Brasileiro daquele ano, eu que fiz em cima do Tafarel, estava no Atlético Mineiro. E ali eu não fiz muito mais gol, eu ajudei muito o time, mas eu não fui assim. Aí fui pro Bahia. Lá também você não faz gols, né? Não. Fiz 7 gols, aí eu machuquei, acabei voltando para a Inter de Limeira, onde eu fui campeão. Aí eu fui campeão na Inter no ano de 96, da Série A2. O presidente Ferrari foi me buscar. E eu fiquei na minha casa, onde morava já, residia, e fui campeão pela Inter. E retorna a Portugal? Depois, na sequência? Não mais? Não. Eu fui pro 15 de Piracicaba. Certo. Voltei pro 15. 8-7. E depois eu fechei a carreira em 98. Sempre ali, pessoas falam, você voltou a Portugal. Eu falei assim, não voltei. Aí em 98 eu fiz, o Lê era o presidente do Independente, me convidou. E eu estava parando de jogar e eu resolvi parar depois. Teve um hiato? O que eu faço agora? Ou você fala com Deus e Deus te dá o caminho? Você já para de jogar? Você que jogou sabe muito bem que ninguém se prepara para parar. Você pode se preparar para um casamento, para uma festa de 15 anos da sua filha. Você pode se preparar para tantas coisas, mas no futebol ninguém se prepara. Eu fui um dos poucos que se preparou para parar. Quando falei para minha esposa, eu tinha uma proposta dos Estados Unidos naquele ano, para ir para Tampa, jogar em Tampa. Eu não quis ir. Falei, Valéria, eu vou investir nos meus filhos. Eram pequenos. E eu vou construir o centro de treinamento esportivo. Vou construir o centro de treinamento esportivo Amarildo, na cidade de Limeira.
onde fiquei 14 anos formando atletas com escola de futebol e criei meus filhos ali. Então eu me preparei, fiz um investimento e graças a Deus hoje eu não tenho mais a escola, mas onde foi a escola tem o Parque Lázio, que é o centro, os 3 condomínios de prédios que existe, ficou Parque Lázio em memória da Lázio lá. Tudo que a Lázio te propiciou. E a gente vai voltar a falar da Lázio daqui um pouco, né? Hoje a gente está recebendo o Amarildo, ex-centroavante do São Paulo, centroavante do Botafogo do Rio, uma passagem maravilhosa no Inter de Porto Alegre. Nós estamos com Pizzaria São Luca, a melhor de Campinas. Estamos com o Shopping da Limpeza, uma das maiores lojas do segmento limpeza da cidade de Campinas. Tudo que você precisar para o seu lar, para sua empresa, você encontra no Shopping da Limpeza. E Meninas Boleiras. Meninas Boleiras fica em Barão Geraldo. É fantástico, uma casa de bolos fantástica, Meninas Boleiras. Procure Meninas Boleiras aí no Instagram. Entre em contato com eles. Eles entregam qualquer bolo que você quiser, em qualquer lugar de Campinas. E todos os dias, segunda, terça, quarta, tem um bolo em promoção. A gente vai fazer um pequeno intervalo e já retornamos. Você está ouvindo Resenha da Bola. Oferecimento Pizzaria San Luca, a melhor pizza de Campinas. E Shopping da Limpeza, a maior loja no segmento de limpeza na cidade. Voltamos na Pan News Campinas neste sábado à tarde com a Resenha da Bola. Você fica comigo até as 14 horas, eu sou o Rudy Flores e hoje estou recebendo Amarildo Souza do Amaral. O curitibano Amarildo que percorreu o mundo. O futebol lhe propiciou essa alegria, né? Esse prazer de jogar na Espanha, jogar na Itália, jogar em Portugal. E aqui, no Brasil, principalmente a bênção, né? A oportunidade de ter defendido, dentre tantas equipes, o São Paulo e o Inter de Porto Alegre. É isso, né, Amarildo? Obrigado mais uma vez por estar aqui comigo hoje. Eu acho que são 18 plantéis, 16 clubes, que eu repeti 2 clubes aí nessa minha caminhada, que foi o 15 de Piracicaba e a Inter de Limeira. Mas o meio do futebol é fantástico, né, Rudy? Essa sensação de ver hoje na televisão, ou se não, você recordar alguns gols que você fez importante, isso faz parte da minha história. Você é saudosista? Você de vez em quando pega uma fita de vídeo? Fita de vídeo, no nosso tempo era fita de vídeo, né? Você olha alguns gols, às vezes para ver um jogo seu assim antigo, ou você... Não, eu posto no Instagram, eu posto no Facebook algumas jogadas importantes, momentos importantes, né? E aí isso te dá-se uma certa alegria para a família, né? Os filhos vê, a família vê, né? Não é nem os amigos, mas é importante você manter vivo aquilo que Deus te proporcionou durante o tempo que eu joguei futebol. Com certeza, Deus foi maravilhoso, Deus é maravilhoso, né, Amarildo? Quando que você então para de jogar, monta um centro de treinamento em Limeira, onde você ali mantém por 14 anos uma escolinha, né? Uhum. Conseguiu, nessa escolinha, revelar alguém para algum grande clube, algum grande jogador nessa escolinha, ou ela foi mais um trabalho social mesmo? Não, a gente formou atletas, foi um dos anos que a gente conseguiu chegar em terceira na Copa São Paulo, na época que surgiu o Wagner Love, né? Então, muitos atletas saíram dali, o Tadeu, que jogou no Palmeiras, jogou no Sul, no Grêmio, saiu da nossa escola, o próprio Diego Tardelli passou por ali, era filho de um grande jogador que jogou na Inter comigo, que era o Tadeu. Marco Soel treinou, Ricardo de Jesus, lá de Cosmópolis, passou por ali, que jogou na Rússia. Então, teve o momento de escola de futebol e o momento de formação de atletas, né? A gente ficou 4 anos formando atletas como clube, disputando pela Inter de Limeira, pelo 15 de Piracicaba, disputei pelo Independente, Copa São Paulo, fiz 3 Copas São Paulo. E depois meu filho virou para mim e falou: pai, nós temos a escola, o senhor é muito bom como empresário aqui,
mantém o contato, faz os meninos orar desde criança aqui na nossa escola. A gente fez esse ensinamento, mas o senhor seria um bom treinador, vai atrás. E aí ele me incentivou e eu fui para o Irati. Começa no Irati. No Irati. Interior do Paraná. Do Paraná, seu falecido Juan Figuer me chamou e disse, eu preciso que você faça um trabalho no Irati. E lá eu fui para a final 2 vezes, fiz uma Taça São Paulo, fiquei entre os 30 melhores, e depois eu fui até para o profissional lá na Copa Paraná. Não é muito sua área o profissional, né? Você gosta mais de mexer com... Formação. Formação. Se você falar que eu não gosto, eu estaria errado. Não, qualquer tipo de atividade dentro do futebol, eu já fiz gerente de futebol no Central de Caruaru, eu já fui diretor do 15 de Piracicaba nas categorias de base. Então eu passei por todo esse processo de coordenação, mas a área, quando você chega como treinador e os meninos começam a olhar nos seus olhos, falam, cara, eu estou diante do treinador que jogou ali, na Lazio, jogou no São Paulo, então vibra, há um sonho, despertar um sonho num atleta, e isso é importante. Te preenche. E depois, quando você está ali, eu começo a falar daquilo que Jesus fez na minha vida, que ele transformou a minha vida, que me ajudou na minha caminhada, que é o processo mais importante, não era eu treinar, era primeiro buscar Deus, depois a minha família, depois o futebol. Então isso foi E você encontra resistência, às vezes, de falar de Jesus, de falar de Deus, ou você tem essa sabedoria de que onde você pode, até onde você vai, até onde te permitem? Eu acredito que você não, e como eu falei no começo, você não pode ser esquisito, você tem que ser diferente. Eu lembro que quando todo clube que eu cheguei, eu não impus nenhuma situação. A única coisa que eu, como treinador, pedia, e se os atletas concordassem, era fazer um Pai Nosso antes de toda a partida. Reverenciando? Não, reverenciando a Deus, mas com respeito às outras religiões. Então, todas as religiões, eles conhecem o Pai Nosso. Então vamos lá, gente, vamos fazer o Pai Nosso. Então e aquele que é católico pode fazer a sua oração particular, Então eu conseguia fazer dentro do futebol e consigo fazer esse momento tão especial. Não sou contra a nada, porque Jesus veio salvar a gente aqui, não veio levar uma religião para o céu, a gente veio buscar o ser humano, mas eu consegui como treinador fazer esse tipo de situação que são criadas e alguns clubes conseguiram manter essa caminhada, né? Eu fui gerente de futebol. Na verdade, eu fui um terceirizador do futebol do Velo em 1996. E eu fui procurado pelo Luiz Felipe, também atleta de Cristo, que jogava basquete. Não sei se você lembra dele. Amizade. E eu abri o Velo toda segunda-feira para fazer a reunião dos atletas de Cristo. A gente ficou 26 jogos invictos no Velo Clube em um ano. Foi a maior sequência da história do Velo Clube. Colocamos 5 jogadores, 3 no Guarani, 2 no Inter de Porto Alegre. E eu não tenho dúvida nenhuma que Deus estava com as mãos dele ali, abençoando aquele trabalho. Eu acho que todo o processo, eu tenho histórias assim, né, que a gente conta no livro, histórias fantásticas de momentos importantes com atletas, momentos importantes com gols importantes. Eu acredito que esse é o fato de você ser original, racional. Então eu acredito muito no tempo, onde que Deus coloca o tempo dele. O nosso é o Cronos e o dele é o Kairos, né? Então o tempo dele você tem que olhar para o que está acontecendo e falar, cara, Deus está comigo, vou ter que seguir nesse processo. Então, como jogador, como atleta profissional, eu fiz isso durante a caminhada toda minha. Nunca me envergonhei, ria, dava a Bíblia. Pra você ter uma ideia, o processo é tão gostoso que eu dei uma Bíblia para um jogador no ano de 88, do Logroense. Escrevi lá e tal. Depois de 3 anos eu fui jogar no Logroense. E por incrível que pareça, estava escrito lá, chegou um jogador para mim, um atleta, falou, Mário, você conhece a assinatura? Eu falei, poxa, a vida é minha assinatura. É que você deu essa Bíblia para um jogador ateu.
ele deu de presente, eu me converti. É esse momento que você vê que não é o Rude, não é o Amarildo, é Deus que faz a diferença. O caminho que Deus faz, né? O caminho que ele faz, Você entendeu? deu a Bíblia para uma pessoa, ele desprezou, entre aspas, né? E essa Bíblia foi salvar uma vida, alma. Uma alma. Então, não precisou fazer força, não precisou ser esquisito, com um monte de gente esquisita e faz, entendeu? Não estou julgando as pessoas, mas eu estou falando que eu acho que a gente pode ser diferente e ser o que você é, o que Deus te permitiu. Eu lembro, só para poder ilustrar isso, era o último jogo do campeonato italiano, Cesena e Brescia, no ano de 92. Era o último ano meu na Itália. E aí eu estava lendo um livro do Paul Yong-chon, que era a quarta dimensão, que ele pediu 3 coisas para Deus, uma escrivaninha, uma bicicleta e uma cadeira. E nesse livro, era o último jogo, eu olhei, e daí Deus falou para ele, você tem que especificar a oração. Porque Deus não deu. Ele especificou, eu quero uma bicicleta Monarch, eu quero uma cadeira de madeira, para poder escrever. Na guerra da Coreia do Sul, ele evangelizava. E Deus deu para ele. E funciona realmente assim? E aí eu vou te contar. A gente tem que pedir para Deus especificar. E aí o que eu fiz? O Turqueta, que faz também, ele vai fazer o depoimento no livro, ele diz assim para mim, eu falei, vamos orar, vamos pro jogo? Ele, vamos. Aí eu orei, eu ajoelhei, orei, agradecendo pelo campeonato todo, era o último jogo, que Deus pudesse abençoar a vida dele e a minha vida. Mas eu quero fazer com o Senhor, eu orando, quero pedir para o Senhor 2 gols nesse final. Eu nunca pedi o gol. Nunca fiz isso, né, na verdade, assim, junto com alguém. A gente pede saúde, disposição, né? E aí eu disse assim na oração, eu quero especificar, Senhor, quero um de pé direito e um de cabeça. Ô, louco. E eu lembro que quando a gente terminou de orar, o Turqueta olhou para mim e falou, cara, você tá louco. Esse cara tá louco, tá negociando com Deus já não. E eu lembro que isso tem vídeos, né, marcados, links, né? Eu perdi 3, 4 gols. Depois eu fiz o gol com o pé direito no primeiro tempo. Depois nós fizemos mais 2 gols, eu perdi mais alguns gols. E quando eu fiz o gol de cabeça, eu comecei a chorar no campo. Falei, Deus, o Senhor é bom comigo. E aí, quando terminou o jogo, eu estava indo para a boca do túnel, assim, aí o Turqueta falou, Amarildo, vem cá, espera. Eu falei, pô, vai dar um abraço, vai dar um beijo, né? O italiano gosta de abraçar, de beijar. Sim. Ele falou, você é muito burro, cara. Eu falei, por quê? Cara, podia ter pedido 5, 6. Você errou um monte, você podia ser artilheiro do campeonato italiano. E é uma história bacana, porque eu sabia que Deus, isso é muito pouco para Deus. É uma coisa simples, e Deus vai agradar o coração do Amarildo, deixa comigo, fica tranquilo que Deus... Então são assim, histórias desse nível que eu vivi durante a minha vida toda como atleta, entendeu? Hoje como treinador, como observador técnico, entendeu? Então faz parte da minha história. Qual foi teu último clube como treinador agora de base? Eu fui no Porto Vitória, né? Porto Vitória, onde fica Porto Vitória? Espírito Santo. Espírito Santo? É o melhor clube hoje, né, de formação. Ah, é? No estado. Eles têm um centro de treinamento bom? Bom. Eu fui campeão 2 vezes lá, né? Fui campeão pelo Aster também, que fez a Taça São Paulo, que chegou em 6º lugar aqui na Copa São Paulo, retrasado. E eu acredito que não é o clube... quando Deus manda você para um clube, você deixar minha família, minha esposa, né? Mas foi um momento muito especial também no Porto Vitória. E eu acredito que você gostaria, né, de treinar categorias de base do Inter, do São Paulo, do Botafogo, Carioca. Mas como você acabou de colocar, não é você que escolhe, né? É não. Deus que te envia, né? É assim, né, Rudy? A minha vida foi baseado nisso desde criança, né? Erros cometemos, né? Pecados, muitas vezes a gente inconsciente ou consciente, o caminho da nossa história, da nossa vida, ela é baseada nisso, né? A gente tem que lutar contra a carne, lutar contra muitas coisas, mas quando você olha para Deus assim, você vê Deus cuidando da sua família, cuidando dos seus netos, cuidando dos seus amigos.
A É um momento muito... E outra bondade coisa, de Deus. Rude, é um momento muito especial. Quantos anos que a gente não se Sim, via, né? sim. 20. Eu lembro da minha história, quando estava indo para o Celta de Vigo, você participou da minha despedida no Inter de Porto Alegre. Sim. E a gente se vê depois de todo esse Você tempo. tá me devendo as fotos. Tira a foto lá das fotos que a gente tá junto lá. É aquele período lá em Porto Alegre, né? Muito gostoso. Amarildo, que estilo de treinador? De todos esses que você passou, né? Que estilo? Você pegou um pouquinho de cada um, fez o estilo, teu estilo é mais o quê? Paizão? Porque categorias de base você tem que ensinar, né? Mais do que qualquer outra coisa, né? Formação, né? A formação de atletas, ela é baseada muito no processo cognitivo. O que é cognitivo? Eu encontrei muitos jogadores que vão para clubes grandes, e aí quando eles voltam, eles dizem, por que não ficou? Faltou intensidade para esse menino. A intensidade não está baseada em você correr igual maluco, né? A intensidade está baseada no cognitivo. Um jogador inteligente, ele vai conseguir render muito mais do que o outro. Então, e o aspecto onde você viveu vale muito. Eles olharem para você e falar assim, se vocês sonha comigo, eu vou ajudar vocês a dar um passo a mais. Isso já é um ponto grande, muito positivo. Não estou falando que treinadores que não jogaram não têm competência, não é isso. Eu acho que ajuda a formação. Eu sou paizão, porém eu sou muito, muito rígido como meu pai. Cobro muito. A internet está prejudicando muito as categorias de base. Atletas, eles vivem mais na internet, né? Acho que nem só os atletas, acho que todo mundo está convivendo com a internet, com o celular, né? E o celular prejudica muito esse rendimento de atletas nas categorias de base. Então, eu dou muita palestra sobre isso, eu falo sobre o que a gente pode melhorar e o resultado ele pode melhorar muito desde que você se torne um atleta profissional. Eu sempre digo que jogador de futebol tem bastante, um atleta tem pouco, né? Eu vi uma entrevista do Vanderlei Luxemburgo e eu compactuo do pensamento dele. E aí, na sequência, eu vou te perguntar sobre Vini Júnior, sobre Neymar. Mas eu primeiro quero falar sobre essa derrocada do futebol brasileiro, no geral. Essa falta de atletas, né, com competência. Tem muito a ver com você como garoto. Aquele garoto de Curitiba jogava no bairro, jogava na rua, né? Exatamente. Eu, lá em Uruguaiana, idem. Né? Na nossa época, nos anos 80, quando a gente começou a jogar futebol, no final dos anos 70. Hoje os meninos têm grama sintética, o pai dá a melhor chuteirinha para ele, aí ele vai lá na grama sintética. O Luxemburgo deu uma opinião pro João Paulo, que é um dos melhores gerentes de futebol de categoria de base, que está no Palmeiras, chama João Paulo, não sei se você conhece ele. Deu uma dica pro João Paulo fazer um campo de terra no CT, de barro. E o João Paulo tem colocado os meninos de 10 a 14 anos, conseguiu introduzir isso no Palmeiras, colocar os meninos, tiram a chuteira, ficam descalços e vão para esse campo de terra, de barro, para se virar. Porque ali você tem que se virar, para dominar, para tocar, né? Tem a ver isso, muito do que dessa falta de qualidade hoje do futebol, tem a ver com essa internet, tem a ver com esse campo de grama sintética, tem a ver com a invasão dessa molecada da faculdade que entrou no futebol. E eu também não sou contra eles, mas eu acho que tem que haver um Amarildo junto com um professor desses da faculdade. Você tem que juntar, né? O cara que realmente jogou na terra, o cara que correu o mundo com futebol, e com esse cara que só sabe fazer relatórios e a vida dele é só em cima de números, né? E o futebol não são só números. O que você consegue se posicionar diante de tudo isso aí? Eu acho que você fez um resumo bacana, um resumo que está acontecendo realmente no futebol.
A gente que vive o futebol no dia a dia, uma das coisas que mais prejudica o futebol é realmente o lado onde que essas pessoas eles vivem de números. O futebol está vivendo de números e automaticamente ele vive de... A mecânica do futebol é o quadradinho aqui, o quadradinho. Então, tirou muito a fantasia do atleta. Então, Padronizou, né? Padronizou. E esse padrão, ele tá... Veio da Europa para cá. Para cá. Só que assim, o que acontece? Tá nas escolinhas. As escolinhas não foram feitas para fazer padrão. As escolinhas foram para poder tirar a criatividade. A fantasia tem que estar ali, eles têm que criar aquilo ali. Mas eu não posso ver um professor de escola de futebol querendo colocar uma metodologia já dentro na cabeça de uma criança de 8, 7 anos. É ali que começa o problema. Ali está o problema. Todas as escolinhas, os professores vêem muita televisão, vêem muito o treinador do Bayern, o treinador do City, o treinador, muitos professores estão vendo o tipo de treino que eles fazem lá e aplicando não no sub-15, nas escolinhas. E as escolinhas hoje têm que tomar cuidado, porque ali vamos ter aquele que está praticando esporte, aquele que o pai está ali, um sonho de se tornar um jogador, o vô está envolvido nesse processo, e aí quando você chega com 12, 13, 15 anos, sabe o que vai acontecer com esse garoto? Ele está estressado do futebol. Porque colocaram... Robotizado. Robotizado, porque fizeram isso lá. Ele chega cansado. Eu acho que esse é um dos grandes problemas. Esse é um dos grandes problemas. Então, eu vivo... Vanderlei tem razão nesse negócio de jogar na terra, né? Descalço. Não, e outra coisa, eu comecei a jogar com 13 anos. Eu estou um pouco longe da curva, então eu posso falar um pouco do que... Toda a trajetória para trás eu não tive. Eu comecei a jogar aos 13, 12 para 13 anos. E outra coisa, não tinha chuteira Nike. Eu tinha o Quixute. Para quem não conhece o Quixute... Pô, era uma bênção. Então, eu passei esse processo. Se hoje nós temos a melhor estrutura de vídeos, de internet, vamos aproveitar da melhor maneira. Se a gente souber aproveitar esse meio, a gente vai formar atletas de alto nível. Não tirar a fantasia, porque isso está matando o menino que tem fantasia. Faz só o simples. Não, ele robotizou. A palavra craque. Eu sou um cara que sou muito... a palavra craque, para mim, ela é colocada, esse carimbo craque, em poucos. Eu acredito que aqui no Brasil nós temos um craque, que chama-se Neymar. É isso mesmo ou você acha que tem mais craques no Brasil? É difícil você encontrar o craque. Eu que tive um momento muito, muito especial na minha carreira de ver um Milan com Gullit, Van Basten, Rijkaard, Donadoni, Baresi. Era uma seleção. Eu fiz uma final contra o Napoli, onde tinha Maradona, Careca, Alemão, Ferrara, grandes atletas estavam ali. Fiz a final contra o Zico no Maracanã, o Balalo participou, né? O Luiz Fernando, aí você olhava do outro lado, era uma seleção, era Zico, era Andrade, era Jorginho, Leonardo, Zinho, Bebeto. Então, você olhava, era diferente. Hoje quem que você encontra de um craque? Temos alguém? Temos Fora alguém. o Neymar? Muito difícil. Temos vários jogadores bons. Ponto. Talvez alguns um pouquinho acima, mas não se torna o craque. Por que não se torna? Porque padronizou, igual você falou no começo. É um mecanismo. Ataque, meio, defesa. Uma coisa que no futebol está sendo usada, o goleiro que não sabe jogar com o pé não joga mais nunca. Que coisa incrível. E eu vi isso acontecer, por exemplo, dentro do futebol. Quando a gente jogava, Ruth, o que a gente queria, o mais rápido possível? Era chegar no campo adversário. Hoje, você chega atravessa um pouco o campo adversário, você vê que não tem marcador, os caras atravessam pro goleiro e começam tudo de novo. Fazer uma montagem, um padrão, padronizando. Tá ficando chato, né? Tá ficando chato. Você consegue parar na frente da televisão e olhar um jogo 90 minutos? É difícil? É difícil, mas... 90 minutos mesmo, 90. Não. É difícil, né? Difícil. Acho que a coisa
coisa ficou muito chata. O VAR também, né? Tirou, né? E outra coisa, se o VAR falasse assim, eu sou 100% certo, tudo bem, mas... Uma unha, Marildo, uma unha impedida, Marildo. Traçar a linha ali, pô, aquilo ali... Como era bom, o pessoal chegar no bar na segunda-feira e tirar sarro do gremista, tirar sarro do Colorado, o Colorado tirar sarro do gremista lá no Sul. Aqui o palmeirense com o corintiano aqui em São Paulo. Pô, o Sócrates fez o gol com a mão, fez a falta e fez o gol. Agora não, agora politicamente incorreto. E uma coisa que também atrapalha são os verdadeiros empresários que se dizem empresários. Por exemplo, hoje, garotos de 8, 9 anos, 10 anos, estão tendo empresário. Entendeu? Então, isso tem atrapalhado muito a vida do garoto, a vida da família, porque projetam e prometem um monte de coisa e um garoto de 8 anos vai salvar a família, entendeu? Isso é um problema sério. Você tem um livro finalizado que vai ser lançado em março. A gente está chegando no final, eu queria que você me desse alguns tópicos desse livro aí, o que você conseguiu juntar? Eu comecei em 2012, quando trabalhei como gerente lá em Caruaru, eu fui morar em Recife, e Deus colocou no meu coração de escrever um livro. E eu perguntei para Deus, que tipo de livro, para quem vai ler, e para que vai servir esse livro? Aí eu lhe disse, você tem que deixar um legado para gerações, porque da maneira que eu deixei para você tem que fazer. E eu comecei a escrever uma biografia baseado naquilo que Deus fez na minha vida. Não é baseado nos gols, porque eu fiz mais de 200 gols, então seria um livro gigante, mas baseado nos momentos importantes onde que Deus me usou, né, dentro do futebol, com atletas, orando por pessoas, atletas que não me chamou, um iugoslavo me chamou e disse assim, Mário, eu vi você orando, posso ir na reunião? Eu falei, pode. Aí depois de uma semana ele fala, posso contar um negócio? Você acredita em voodoo? Eu falei, voodoo, meu? Eu fiquei assustado, né? Uhum. Aí ele pegou e falou, por quê? É que quando eu casei, a minha esposa, encontrei embaixo da porta algumas coisas, uma boneca, e eu são 4 anos que eu não posso ter filho. E já tentamos de tudo. Eu falei, mas eu conheço alguém que pode transformar o voodoo, a macumbaria, o que for feito com qualquer coisa negativa sobre a sua vida. Ele falou, qual que é? Eu falei, oro com você. Eu orei com ele, chamava Gora Milanco, e ele pegou, no outro dia mandaram embora ele do clube. Eu falei, nossa, fiz uma oração, né? Foi dispensado. Mas que ele jogou na loteria contra o clube, que ele era banco. Então foi uma coisa pessoal dele. Mas eu fiquei preocupado. Depois de 6 meses eu estou no Brasil, recebi um cartão postal, ele escrevendo assim, Amarildo, eu quero dizer para você a importância que você teve na minha vida, orou comigo, lia Salmos e Provérbios, mas eu estou escrevendo para você que você é pai a semana que vem. Olha só. Esse tipo de situação, então isso que estará no seu livro. Está no livro. Gols importantes, Maradona, por exemplo, chega para mim na final do campeonato italiano e diz assim, Amarildo, acá não, acá se gana, se muere. Eu falei, se eu ganho, se morre, né? Vou morrer aqui. Uhum. Quando eu entrei no estádio, realmente deu vontade de voltar, porque o Careca conta essa história no livro comigo. Certo. Do Maradona falar isso. Lazio e Napoli. Napoli-Lazio, o último jogo do campeonato italiano. Então, nesse ano... Você perdeu o título pro Maradona e pro Careca? Com o gol do Baroni, que é o treinador da Lazio. Ah, é? Só que no partida de ida, a Lazio tinha 26 jogos que não perdia. E eu fiz 2 gols também contra ele, quebrei a invencibilidade. Então, são histórias desse nível que a gente conta no livro que Deus fez na minha vida com gols importantes. Que coisa maravilhosa. Então é isso, eu vou lançar em março. A gente está vendo um nome que seja bem sugestivo para as pessoas terem uma maneira de poder, o garoto que está começando a jogar futebol, possa dizer, puxa vida, me serve esse livro. Aquele que parou de jogar, falou... como parar de jogar futebol, tá escrito lá. Sim, sim. Entendeu? Então essas histórias bacanas. Mais do que um livro, vai ser uma enciclopédia de dicas, de o que Deus, né? Vamos voltar a falar de Deus, né? O que Deus faz na vida de alguém que é fiel a Ele, né? É isso aí. Que ouve Ele, que cumpre o que Ele pediu, né? O que Ele escreveu, deixou escrito e, enfim. Marildo,
teríamos muito mais assunto, mas infelizmente o programa só tem 1 hora. E eu queria te agradecer demais a tua vinda aqui na Jovem Pan News, neste sábado à tarde, na Resenha da Bola. Obrigado, Rude. Obrigado a vocês que estão assistindo. Deus abençoe vocês aí. Amém. Gente, finalizamos mais um programa Resenha da Bola, aqui na Jovem Pan News Campinas. Até sábado que vem, se Deus Nosso Senhor nos permitir. Você ouviu Resenha da Bola. Oferecimento Pizzaria San Luca, a melhor pizza de Campinas. E Shopping da Limpeza, a maior loja no segmento de limpeza na cidade.